Gente, hoje em dia, a vida, você sabe, está toda no celular, né? A sua, a minha e também a vida dos depoentes da CPI da Covid. Você viu ontem que o aparelho de Luiz Paulo Dominguete foi apreendido durante o depoimento, né? Mas como é que funciona esse tipo de investigação? Como é que os dados digitais são recolhidos? E até onde os investigadores conseguem ir? É tecnologia, então é com ele, Tássio Veloso, que já está aqui com a gente para falar desse assunto. Queridão, bom dia. Temos aí esse momento que movimentou a CPI, né? O momento em que decidiram, não, vamos apreender o celular do Dominguete. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: é fácil vasculhar um smartphone? Oi, Lilian, bom dia para você, bom dia para os assinantes. O senador Otto Alencar acaba de destacar a importância desse dispositivo e o que ele pode revelar para a CPI. E aí, já endereçando, então, respondendo a sua pergunta, Lilian, depende de como vai ser feita essa perícia. Existe todo um campo chamado computação forense, que se dedica a registrar, averiguar e revelar evidências, provas digitais, enfim, o que fica salvo nos dispositivos eletrônicos. E existem várias maneiras de realizar essa atividade. Então, a gente separou algumas telas para o assinante ter a clareza do que está acontecendo. A nossa primeira tela, ela destaca o que já aconteceu ontem na CPI, porque o depoente, ele, por vontade própria, já começou a apresentar algumas das provas, das evidências que ele tem, ali com o dispositivo em mãos. Então, com isso, já dá para se verificar fotografia, registro de chamadas telefônicas, se há anexos, se há vídeos no celular, tudo com o que ele apresentou. Mas o mais interessante é quando a gente pula para a segunda etapa, que até onde a gente tem notícia já está acontecendo, que é quando o celular, de fato, é entregue aos peritos digitais. Isso porque, dessa forma, o que eles fazem? Eles copiam a integridade do se chamaria aí de HD, a memória do telefone para um computador da polícia, e a partir disso realizam verificações muito mais sofisticadas. Você consegue cruzar dados, consegue pesquisar palavras e com isso ter uma consulta muito mais completa do que existe dentro daquele dispositivo. Então, até onde a gente sabe, é esse o momento que chamou mais atenção ontem durante a CPI, e é muito comum que esse espelhamento ou a transferência das informações do celular do depoente ou da testemunha, isso seja encaminhado para os peritos e eles façam essa checagem. Existe ainda outra possibilidade que já ocorreu outras vezes e que a gente pode falar num campo mais amplo, né, de como esse tipo de coisa acontece, que é a consulta às empresas de computação na nuvem. Porque hoje em dia todo celular está conectado à internet, os dados vão para a nuvem e é possível, por meio de ordem judicial, existe todo um trâmite, mas no fim das contas as autoridades policiais conseguem solicitar o backup dos dados que estão na nuvem. Por que isso é interessante para a gente, William? Porque às vezes a pessoa, a dona do celular, ela pode até tentar apagar alguma coisa, remover ali do dispositivo, mas o backup na nuvem contém aquela informação. Então, os peritos são fundamentais nesse momento para ir montando o quebra-cabeça, esse mosaico das evidências digitais que estão no aparelho, mas também todo o rastro de acessos que a pessoa foi fazendo ao longo do tempo. E quando a gente fala de investigações que envolvem telecomunicações, existe ainda uma última possibilidade, que é buscar o auxílio das operadoras de telefonia celular. Isso é muito comum, por exemplo, para saber a localização de uma pessoa, porque quando o celular se conecta à rede, ele registra em quais torres está conectado. E a operadora consegue ir lá e verificar, olha, no dia tal, na hora tal, ele estava mais ou menos naquela região. Então, se o cara falou que estava em Brasília e ele estava no Rio de Janeiro, isso tem como ser verificado, sim. São várias as possibilidades. Esse é um campo que vem evoluindo muito, encontra ainda algumas dificuldades, mas, sem sombra de dúvida, vai ganhando tamanha importância, porque está tudo da nossa vida nesse dispositivo aqui, né, Lilian? Ai, nem fala. Quando a gente pensa na possibilidade de ficar sem o telefone, bate o desespero, né? Agora, queria, além de te pedir para falar um pouco mais dessas dificuldades encontradas nesse tipo de colheita de dados, digamos assim, ontem na CPI teve uma discussão se o Dominguete poderia ficar com o telefone enquanto ainda estava prestando o depoimento, porque alguns senadores estavam com medo que ele aproveitasse ali para apagar alguma coisa. Então, ainda assim daria para recuperar? Dá para recuperar sim, existem algumas ferramentas que são utilizadas, são ferramentas inclusive especializadas
programas de computador e também equipamentos que são conectados ao smartphone e que fazem essa extração de dados. Então, às vezes acontece do investigado tentar apagar as informações, mas por essas máquinas, os investigadores conseguem reconstituir arquivos apagados. Quando a gente entra no detalhe mais técnico disso, é o seguinte: quando você tenta apagar um arquivo de computador, na verdade ele não some imediatamente, ele começa a ficar meio que corrompido. Então, num trabalho realmente de muito cuidado, dá para recompor esse tipo de informação. Já aconteceu no passado e é inclusive algo interessante da gente falar para que os malfeitores fiquem atentos a isso, porque não é tão simples assim de sumir com os rastros digitais. E em relação à dificuldade, depende da proteção que o smartphone oferece. Alguns são mais protegidos, funcionam como verdadeiros cofres, e aí sim existe uma grande dificuldade de acessar as informações dentro dele, na memória dele. Outros são mais simples, mas, de novo, existe um leque de ferramentas que toda a comunidade de computação forense utiliza hoje em dia para acessar essas informações. E quando não dá para acessar diretamente no smartphone, no aparelho da pessoa, conforme eu disse, existem outros caminhos, da nuvem, das operadoras de telecomunicações. Então, aos poucos, essas evidências vão aparecendo e vai se montando esse mosaico. Inclusive, dá para fazer verificação se um arquivo foi apagado, se ele foi adulterado. Não é tão simples de fazer essas modificações quanto parece. Tássio, super obrigada pelas explicações aí, na ordem do dia, né? Assunto que está movimentando muita gente. Obrigada, querido. Bom fim de semana. Eu brinco, Lilian, com a Natuza Neri, que é a tecnopolítica, né? Esses dois mundinhos se cruzando. Bom fim de semana. Valeu.